Joguei e finalizei de forma antecipada Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Estou aqui nesse vídeo para falar para vocês que ele é o melhor jogo da franquia. E claro, trazer minha análise e minhas considerações. Bora pro vídeo! E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay, quem fala é o Diego, chamo de volta para mais um vídeo. Dessa vez uma análise de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition de forma antecipada. Gostaria de agradecer a Nintendo Brasil por ter enviado o jogo antecipadamente aqui para o canal, para a gente conseguir jogar e trazer esse vídeo agora também de forma antecipada para vocês. Antes de tudo, galera, antes de começar na análise propriamente dita, eu preciso falar para vocês sobre a importância de Xenoblade Chronicles X para o Nintendo Switch, para a Nintendo e para todo mundo que gosta do console. A desenvolvedora do jogo, galera, é a Monolith Soft, a mesma que desenvolveu o Xenoblade Chronicles, que saiu originalmente para o Wii e teve a versão definitiva para o Nintendo Switch. Desenvolveu também Xenoblade Chronicles 2, que saiu em 2017 para o console, e também Xenoblade Chronicles 3, que saiu em 2022 para o Nintendo Switch, foi mega aclamado e concorreu a jogo do ano no The Game Awards naquele mesmo ano. E claro, é a desenvolvedora de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, no qual eu tô fazendo essa análise aqui pra vocês. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô com uma camiseta de Breath of the Wild, de Zelda Breath of the Wild, para poder fazer uma análise de Xenoblade Chronicles X. E é aqui que entra a importância da Monolith desse jogo, para mim, para você, pro Switch, pra Nintendo e pra Zelda. A Monolith Soft, ela foi responsável por ajudar no desenvolvimento de Zelda Breath of the Wild, principalmente na questão de mundo aberto. Justamente pela sua experiência e desenvolvimento prévio com Xenoblade Chronicles X. O Xenoblade Chronicles 1 do Wii, ou Definitive Edition do Switch, ele também tem um mundo aberto gigantesco para explorar. Só que o Xenoblade Chronicles X, você vai ver no decorrer dessa análise, ele tem diversos elementos que foram reaproveitados de uma outra forma, de uma forma mais original, em Zelda Breath of the Wild. Então a gente pode dizer que Xenoblade Chronicles X andou para que Zelda Breath of the Wild pudesse correr e depois Tears of the Kingdom pudesse voar, literalmente, né, que a gente pode voar no jogo. E o Xenoblade Chronicles X é muito importante para o Switch e Zelda Breath of the Wild ser o que eles são hoje. E muito possivelmente você gosta do Switch, você gosta do Zelda Breath of the Wild, do Tears, e nem sabia que a desenvolvedora de Xenoblade era uma peça fundamental e importante por toda essa paixão que você tem pelo Switch e seus jogos. Dito isso, vamos para análise. Mas antes, preciso falar uma outra coisa. Preciso dar alguns avisos aqui para vocês. Primeiro, essa análise não contém spoilers. Então você pode ver tranquilamente que eu não vou spoiler nada para você, além do que a Nintendo já colocou nos trailers e no material de promoção. Na verdade, eu vou dar menos spoiler, porque a Nintendo deu uns spoilers aí que é loucura. Tem trailer da Nintendo que tem cena final do jogo. Demais, assim. Então pode ficar tranquilo que esse vídeo, essa análise é sem spoiler. Nessa análise aqui, eu não vou só analisar a versão definitiva pro Nintendo Switch, eu vou analisar o jogo por inteiro, mas a versão definitiva do Switch, como ele tá rodando no Switch, se a remasterização foi boa ou não, quais foram as adições. Porém, terceiro aviso e último, eu não joguei a expansão nova que a versão definitiva carrega. O que é essa expansão? Quando você finaliza a campanha toda, quando sobe os créditos, tem uma campanha a mais de história para poder continuar de onde a história para no final. Esse adicional eu não joguei, porque não deu tempo de jogar para poder fazer essa análise para vocês. Então a análise da história apartada do a mais, que a versão definitiva do Switch traz, eu vou fazer num vídeo à parte, ok? Então esse vídeo aqui vai analisar o jogo completo, sem essa parte adicional, e todas as modificações e também como ele está se comportando no Nintendo Switch, beleza? Avisos feitos, bora começar a análise de fato. Alguns dados gerais aqui para vocês, galera. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition vai ser lançado, ou já foi, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, no dia 20 de março de 2025, de forma exclusiva para o Nintendo Switch. E claro, vai rodar no Switch 2 assim que ele for lançado, via retrocompatibilidade. O jogo está custando atualmente R$ 299 na eShop brasileira. Não sei até quando esse preço vai se manter, já que todos os jogos da Nintendo tiveram um aumento de R$ 50. A mídia física do jogo não existe oficialmente aqui no Brasil, então não vou dar o preço dela. E se tratando de idioma, não tem português brasileiro, o que é comum em alguns relançamentos que a Nintendo faz de consoles anteriores para o Nintendo Switch. Porém, é muito ruim e prejudicial, porque é um jogo de RPG carregado de fala, de história, de coisas que você precisa entender, tutoriais, explicações, e sem o português dificulta bastante. E aqui de cara, galera, vamos falar aqui o que mudou da versão definitiva.
O jogo vem com gráficos remasterizados, ou seja, algumas mudanças de modelagem no rosto de alguns personagens, melhoria de texturas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na parte da análise de visual, né, e performance. Conteúdo adicional de história pós-créditos, como eu já falei anteriormente. E também algumas melhorias de qualidade de vida. Por exemplo, uma função extra de Quick Refresh na batalha, uma Mission Ball, que é uma trackball, onde ela vai te mostrar onde você tem que ir naquela missão específica, e também algumas melhorias de visual, de menu, interface muito mais clean, muito mais limpo e mais fácil de entender. Uma outra adição de qualidade de vida e de acessibilidade é um modo fácil quando você morre para um chefe diversas vezes. O jogo pergunta se você quer diminuir a dificuldade daquele chefe, especificamente para aquele chefe, para tornar aquela luta mais fácil. Depois a dificuldade do jogo volta ao normal. Deve ter algumas outras modificações que eu não pesquei também, e todas essas que eu falei eu vou falando de novo no decorrer dessa análise, beleza? E agora, sem spoilers, vamos partir para a história do jogo. O jogo se passa no ano de 2054. O planeta Terra foi destruído por uma guerra intergaláctica entre duas populações alienígenas e a humanidade está à beira da extinção. Um pequeno grupo de sobreviventes a bordo da USS White Whale faz uma aterrissagem forçada no vasto e selvagem planeta Mira. Essa nave carregava uma cidade inteira nela, chamada New Los Angeles, e a nossa missão principal é defender essa cidade e explorar o novo planeta Mira, atrás de parte da nave que caiu em diversas áreas, achar sobreviventes e coletar recursos para continuar a explorar o novo planeta. Basicamente, galera, você começa com um avatar, né? Você cria o seu personagem com algumas customizações que não são muitas, mas dá pra fazer uns personagens bem bacanas. E aí você começa no meio do nada, você é localizado pela Força Especial Blade, que é uma organização dividida em várias divisões, cada uma específica para fazer uma coisa, né? Por exemplo, explorar e fazer um catálogo de que tem nesse planeta, ou então defender New Los Angeles de ameaças alienígenas, ou até mesmo para apaziguar os ânimos ou resolver conflitos internos da cidade. São 10 divisões, não vou dar muito spoiler de cada uma faz, mas você pode escolher qual divisão você vai seguir. Então basicamente é isso, você vai fazer parte da Blade, você vai ajudar nessa aventura de explorar um planeta desconhecido, atrás de recursos, completar quests e se proteger e defender de ameaças alienígenas. Então essa é basicamente a história do jogo, tá, galera? Não é o ponto forte de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition a história, mas ela é boa, ela atende. Ela não é fraquíssima, muito fraca. Comparado com os outros Xenoblades, ela realmente é uma história mais simples. Mas ela é uma história que agrada e tem um plot muito interessante. Tipo, logo nas primeiras 10 horas ali, 12 horas, você já fica assim meio de queixo caído. E o final do jogo tem um plot muito legal. Mas, de novo, não é o foco desse jogo a história. E não é o forte dele, beleza? Se tratando de jogabilidade, é onde o jogo brilha absurdamente. E é aqui que eu cravo que ele é o melhor jogo da franquia Xenoblade. Começando pela exploração. Explorar Mira, que é o planeta do jogo, é gostoso demais. O planeta Mira é dividido em diversas regiões, cada região com seu bioma, com a sua fauna e flora. Tem lugar que é mais vegetativo, tem lugar que é uma floresta noturna, tem local que é mais enseadas e praias, tem local vulcânico, e todos os lugares são bem interessantes e ricos para você explorar. Uma coisa fundamental do jogo é você instalar probes, que são como se fossem as torres de Zelda Breath of the Wild. Sabe quando você instala a torre, aí abre mapa ao redor? Mais ou menos como funciona também quem jogou jogos do PlayStation como Spider-Man ou então Infamous Second Son. Quando você vai para uma parte específica, você libera uma torre, uma área, e aí no redor daquela torre, daquela área, abre algumas missões específicas. É basicamente isso. Você vai poder derrotar um chefe elite, você vai poder fazer uma história secundária meio que principal, mais importante do que uma história secundária comum, e isso abre em diversos pontos do mapa, e também serve como fast travel para você, viagem rápida para você ir para aqueles pontos. E são diversos pontos no mapa, é bem legal. E galera, tem muita coisa legal para você explorar, e que você começa o jogo a pé, né, só com os personagens andando. Então a exploração inicial do jogo é você andando ou correndo, então você tem que esquivar de inimigos super poderosos com níveis do triplo, quádruplo do seu, achar algumas cavernas, achar alguns itens escondidos e ir atrás de algumas torres para você liberar. É bem legal essa exploração inicial até o meio do jogo ali. Porque do meio do jogo pra frente, eu diria que por volta de umas 30 horas, você pega os robôs chamados Skells. E aí a jogabilidade muda completamente de exploração. Porque você não precisa mais andar ou correr, você já pode inicialmente andar no modo de automóvel do seu robô, que você vira tipo um carrinho, que você vai muito mais rápido, então você consegue ir de um ponto ao outro, explorar coisas, ou até mesmo esquivar daqueles monstros muito fortes
muito mais rapidamente, a sua exploração ganha um ritmo muito mais acelerado, ou você pode no próprio robô dar super saltos ou então voar pelo céu de mira. Então a exploração que antes era linear, ali na questão terrestre, ela vira uma exploração terrestre inicialmente muito mais dinâmica, e depois ela vira uma exploração aérea, te dando acessos e forma de você explorar o mundo de uma forma, uma visão completamente diferenciada. Então, em quesito de exploração, você tem um jogo completamente diferente do outro, do início, meio pro fim. Isso faz com que você fique grudado, vidrado na tela o tempo inteiro, caso você seja aquela pessoa que adora explorar. E com a batalha, galera, é praticamente a mesma coisa. Como é que funciona a batalha de Xenoblade? Um jogo de RPG de turno que mistura um pouquinho de ação e posicionamento. Então, dependendo de onde você tá, as suas habilidades faz menos ou mais efeito. O seu personagem, ele vai seguindo classes. Existe uma árvore de classe que você vai aprendendo ali novas skills, novas habilidades, você vai subindo de classe e mudando o estilo do seu personagem e de como você ataca. Nesse jogo, cada personagem tem ataque tanto de longa distância, com armas de longa distância, ou de perto, como espadas, facas, etc. Então, você vai ter habilidades tanto de longa quanto de curta distância. Dentro da batalha, você só pode controlar um personagem, não é possível trocar entre personagens dentro da batalha. Você só consegue fazer isso fora da batalha, configurando qual personagem você quer que seja o principal. Você pode jogar sempre com o seu avatar que você cria no início, ou você pode ir trocando de personagem principal conforme você vai ganhando novos membros para o seu grupo, para a sua party. É fundamental que você configure a sua party, que você configure os equipamentos, você configure as habilidades de cada membro do seu grupo, porque dentro da batalha você precisa combar, você precisa combinar as habilidades de cada personagem que está ali no meio daquela batalha. Então você precisa estar sempre ciente quais são as habilidades que os membros do seu grupo estão utilizando dentro da batalha, por mais que você não controle eles, porque dependendo do que eles vão fazer, você vai utilizar alguma habilidade sua específica ou não. Cada habilidade tem um contador de tempo de quando você pode utilizar ela ou não. Por isso que esse é um jogo que mistura RPG de turno com ação, porque você precisa esperar a sua habilidade ficar pronta para você conseguir utilizar. Enquanto isso, seu personagem pode atacar de longo alcance ou curto alcance de forma automática. O ataque básico é automático. As habilidades que você escolhe qual que você quer utilizar na hora que você quiser. E aqui na batalha entra uma adição da Definitive Edition, Quick Cooldown. É uma barrinha que você pode utilizar ela apertando o botão Y para poder utilizar uma habilidade que ainda não foi carregada por completo. Você vai dar menos dano, ela não vai dar a sua totalidade de dano, porém, você vai conseguir utilizar aquela habilidade específica que talvez naquela hora você precise utilizar. Isso tornou as batalhas de Xenoblade Chronicles X muito mais dinâmica do que o jogo original, já que você pode utilizar mais habilidades específicas do que auto-ataque esperando aquelas habilidades carregarem. E aí quando você pega os robôs, também muda a batalha, né? Toda aquela parte de classe que eu falei aqui pra vocês, toda a parte que você vai mudando árvore de skill muda completamente. Porque quando você vai pra batalha com o robô, o que define as suas armas, suas habilidades, são cada peça do robô. Você pode colocar uma arma atrás, uma arma em cada braço, você pode colocar a armadura do robô, e tudo isso define qual vai ser as artes, as skills, as habilidades que você vai ter em batalha com o robô. E o mais legal, você pode começar uma batalha com o robô, sair dele e batalhar a pé, e voltar a batalhar na batalha normal. Ou vice-versa, você pode começar a pé e depois entrar no robô e batalhar com o robô. Então, além de você mudar completamente a jogabilidade de batalha quando está no robô, você pode mesclar essa jogabilidade de acordo com a sua necessidade, ou conforme a história vai avançando. Então, na parte de batalha também, o jogo começa de uma forma, do meio pro final ele muda completamente. Eu vou lançar um tutorial de batalha de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition aqui pra vocês no canal. Esse tutorial vai ser só da batalha a pé. Eu não vou colocar o do robô, porque eu já considero um pouco de spoiler. Mas se você dominar a questão da batalha a pé, quando você pegar o robô vai ficar mais fácil, tá? Então no dia do lançamento do jogo eu vou lançar esse tutorial de batalha, então vocês podem ficar tranquilos, vocês comparem o jogo, não entenderem nada. Volta aqui no canal Digplay e vê o tutorial de batalha que vai ajudar bastante, tenho certeza. Agora, galera, quero falar com vocês sobre o visual, performance e trilha sonora do jogo. O jogo roda na resolução máxima que o Switch pode rodar, 1080p na dock, 720p no modo portátil, e roda a 30 fps. Não identifiquei quedas de FPS, tá? Se teve assim, foi muito pequena, que não atrapalhou em nada. E realmente a resolução do jogo é muito boa, ela é a melhor resolução de todos os Xenoblade que eu já vi. Ele realmente roda muito bem, principalmente no modo portátil, que é um diferencial dos outros jogos da franquia no Switch. Principalmente o Xenoblade Chronicles 2 roda muito mal no modo portátil. O Definitive Edition roda mais ou menos, o 3 roda até legal, mas esse jogo aqui, ele roda muito bem no portátil. Eu posso dizer
que eu joguei meio que meio a meio aqui nessas 56 horas, tá? Metade no portátil, metade no modo dock. É muito satisfatório jogar no portátil, eu recomendo. Quanto ao visual, galera, o jogo de fato tá melhor do que a versão do Wii U, porque ele teve algumas melhorias, como eu falei pra vocês, modelagem de rosto de personagens, texturas com alta resolução, e o início do jogo, ele passa isso muito bem, né? Alguns cenários do jogo estão muito bonitos, algumas texturas estão bem em alta, a água do jogo é muito bonita, a visão aérea, sim, é muito legal também. Só que conforme você vai passando o jogo, quando vai chegando no meio do jogo pro final, você vai vendo que ficou um pouquinho faltando um carinho, né? Você vê que a galera dali que fez essa versão definitiva foi deixando algumas texturas sem mexer no meio pro final, ao ponto de ter algumas cutscenes ou cenas chaves da história do jogo, no final também, que a textura tá toda estourada, toda borrada. Então, assim, ele é um trabalho de remasterização, mas ele deixa a desejar em diversos pontos. Principalmente quando você pega e compara, por exemplo, o trabalho que foi do Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que era o jogo do Wii pro Switch. Aquilo ali é quase um remake, galera. Aquele trabalho foi impecável, foi muito bem feito, muito bonito. Aqui não. Aqui o Definitive Edition do Xenoblade Chronicles X, ele tá mais pra uma versão em HD do que uma remasterização, igual foi o Xenoblade Chronicles 1 Definitive Edition, tá? Então, assim, teve coisa que me incomodou mesmo, e alguns problemas mesmo, de sombreamento. Vocês estão vendo aí na tela agora, algumas sombras muito loucas, né, no rosto dos personagens, tremelicando, uma parada muito estranha ali, que parece problema mesmo, defeito. A galera não conseguiu identificar isso na parte de sombreamento. Talvez a versão do Switch, quando colocou ali, deu essa zica aí, não sei. Mas assim, isso não diminui o quanto o jogo é bom e quanto ele vai ser divertido. Mas claramente você vai sentir datado na questão visual e de animação. Principalmente se você jogou o Xenoblade Chronicles 3, porque a questão de animação do Xenoblade Chronicles 3 é impecável. Aquele jogo é impecável na questão de cutscene e animação. O Xenoblade Chronicles X, ele é o segundo jogo a ser lançado da franquia. Então, a Monolith já tinha lançado o 2 quando lançou o 3. Então, assim, depois de você jogar o 2, o 3, a Definitive Edition, aquele trabalho maravilhoso, vai pegar o X pra jogar, você vai sentir essa diferença. Se você não jogou nenhum jogo, que não é necessário jogar nenhum jogo pra você jogar esse, você vai sentir que é um jogo datado. Parece um jogo de 7ª geração que deu 3 tapas ali pra rodar num console de 8ª geração. E aí, galera, um dos pontos principais e melhores desse jogo é a trilha sonora. A trilha sonora desse jogo é absurdamente boa. Não tem uma música ruim. Você pode falar mais ou menos que o rap que toca ali na cidade é meia boca. Mas assim, fora isso, todas as músicas são maravilhosas. Elas vêm no tempo certo, ela vem no ritmo certo, na evocação certa. A trilha sonora desse jogo é digna de você pegar ela, colocar no seu carro pra você viajar pra algum lugar, colocar em casa pra você trabalhar, colocar, sei lá, na academia pra você malhar. Ela é maravilhosa, é absurdamente boa, é impecável. Muito boa mesmo. Recomendo você ouvir a trilha sonora desse jogo, independente se tá com vontade de jogar ele ou não, se você vai comprar ele ou não. Vale a pena. Miles and miles fly across our sky. Tonight's the time. Over the rainbow, glorious night. It's light in our dreams and I hope we're alright. We're all the same from another world. We don't belong here anymore. Look over there, it's gold. We can be as fellows, not place to follow. Don't take the sorrow, pray for tomorrow. Falando de conteúdo, o jogo é entupido de conteúdo. Você pode parar e pensar assim: ah, Diego, você levou 56 horas pra zerar o jogo. Sim, levei 56 horas, mas tem que levar algumas coisas em considerações, né? A primeira delas, eu já tô familiarizado com a franquia, então eu sei como jogar Xenoblade. E eu já tinha jogado esse no Wii U, não tinha zerado ele no Wii U, zerei ele agora no Nintendo Switch, mas já tinha jogado ele, então já entendia mais ou menos como ele funcionava. Então várias coisas do tutorial, várias coisas que eu precisava aprender se fosse o primeiro jogo ali da franquia, que eu não precisei aprender, então foi mais rápido pra mim. Além disso, eu não fiquei explorando absurdamente os ambientes, porque eu tava nessa missão de zerar o jogo e trazer pra vocês. Então assim,
muita missão, muita subquest. O jogo tem quantidades absurdas de subquest. Tem missões de afinidade que eles chamam, que são missões para você gerar vínculo com outros personagens e até mesmo recrutar eles para sua equipe, ou até mesmo você ganhar, por exemplo, novas habilidades de acordo com aquela missão de afinidade que você faz. Então elas são muito importantes. Tem diversas missões de afinidade que não são obrigatórias no jogo, algumas são, outras não. Então assim, é muito legal fazer. Eu não fiz todas para justamente trazer aqui essa análise para vocês. Mas ele facilmente passa de 100 horas. O jogo tem um modo multiplayer online que te permite acessar salas com até 32 pessoas para poder jogar junto ali e fazer umas missões colaborativas, tipo coletar alguns itens num determinado tempo. Além disso, você pode fechar salas sozinhas de 4 pessoas para poder completar missões específicas desse modo online. E aí a sua party, o seu grupo vai ser você, mais 3 amigos, mais 3 pessoas para poder superar aqueles desafios juntos. Não testei esse modo porque não estava disponível no acesso antecipado. E se tratando de conteúdo para a versão do Nintendo Switch, já falei aqui para vocês, ele tem um adicional de uma história pós-jogo. O jogo em si, para subir os créditos, são 12 capítulos, e quando acaba de subir os créditos, tem uma cena extra ali, passa pro adicional, automaticamente já vai pro conteúdo adicional, que conta como o 13º capítulo. Fora as melhorias de qualidade de vida que eu já falei aqui para vocês, né? Então assim, sem erro. É investir um dinheiro que você sabe que você vai ter um retorno na quantidade de hora e na qualidade de conteúdo, tá? Isso é muito importante. Não são missões, lógico, tem missões meia boca, tem missão ali de você ajudar a menina a consertar uma cafeteira que ela estragou da cafeteria. Mas assim, a maioria das missões de afinidade, por exemplo, das missões secundárias que são mais importantes, digamos assim, são muito legais de fazer. E esse jogo, ele tem um grande foco no relacionamento entre os personagens. Os personagens são muito bem feitos e construídos. Então vale a pena você fazer essas missões. Eu vou voltar e fazer umas com certeza. Partindo para a conclusão dessa análise, galera. Bom, como eu falei no início dela, para mim esse é o melhor Xenoblade da franquia. Ele é o melhor em gráfico? Não. Ele é o melhor em história? Não. Ele é o melhor em animação? Não. Mas ele é o melhor em gameplay. Eu sou uma pessoa que prezo muito pelo gameplay, pela jogabilidade, o quanto aquele jogo me diverte jogando. Xenoblade Chronicles 1, ou Definitive Edition, o meu maior apego a ele é o Shulk e a história. E como essa história é narrada e como é a cadência dessa história. É muito boa. E a jogabilidade dele também me agrada. É datado, é simples pro dia de hoje, mas me agrada, é legal, é divertido. E os mundos são muito belos, principalmente na versão definitiva. O Xenoblade Chronicles 2, eu não zerei ele até hoje, porque eu achei uma complexidade desnecessária na batalha com as Blades, e aquele mundo, aquela história não me pegou muito, embora os personagens sejam muito bons, muito marcantes. Rex, Pyra, Mithra, etc. são realmente personagens muito marcantes, a história também é legal. O Xenoblade Chronicles 3, o gameplay dele é muito rico, ele adicionou, assim, muitas coisas interessantes, como você jogar com vários personagens, mudar de classe, etc. Porém, o fortíssimo desse jogo é a história. A história de Xenoblade Chronicles 3, embora eu goste muito da 1, a do 3 é absurda. Os plots que acontecem na história do 3 são absurdos. Então, assim, a animação do jogo é muito boa, a dublagem, a narração do jogo, a narrativa do jogo é muito boa. Tudo, assim, o visual do jogo, o visual dos personagens, o design dos personagens é muito boa, mas o gameplay dele é demasiadamente complexo e às vezes desnecessário. Às vezes você pode deixar teu personagem batendo lá sozinho em monstros de mapa que não faz muita diferença. Então perceba que eu tô falando desses jogos todos por quê? Pra poder explicar pra vocês que o gameplay de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, ele é o melhor de todos os gameplays de todos os 3 jogos pra mim. Por tudo isso que eu já falei pra vocês. O jogo começa de uma forma e ele vira um outro completamente diferente quando você pega os robôs. É muito divertido jogar a pé. Quando você pega o robô, fica mais divertido ainda. E as missões, as explorações, o planeta Mira, como ele é desenhado e como os pontos de interesse são colocados ali, me lembra muito Zelda Breath of the Wild e me deixa muito instigado a jogar. Eu citei alguns jogos aqui que me divertiram muito justamente por isso. Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Spider-Man, que é um dos pouquíssimos jogos que eu platinei no PlayStation, Infamous Second Son, eu posso adicionar aqui Elden Ring. Então são jogos que o gameplay me pega muito mais do que a história, a animação, outras coisas. Então, por isso que eu falo que esse jogo, pra mim, ele é o melhor da franquia. Dito isso,
Vamos para os pontos positivos e negativos. Pontos positivos. Imersão e exploração daquele mundo maravilhoso que é Mira. Jogabilidade, seja da exploração do ambiente, quanto de batalha, e aí a pé ou nos robôs. E a trilha sonora muito acima do normal. Essa trilha sonora é absurdamente boa. Pontos negativos. Uma remasterização fraca, que se mostra mais fraca no decorrer do jogo do meio pro final. História abaixo dos demais jogos, porém, é uma história boa, que faz sentido, mas comparando com os outros jogos, tá abaixo na franquia. E a falta de português brasileiro realmente faz muita falta e vai fazer com que muitas pessoas deixem de aproveitar esse jogo. E também diminui o valor agregado pra gente aqui do Brasil quando compra um jogo desse tipo. Juntando tudo isso, galera, tudo que eu falei até agora do jogo, pontos positivos e negativos, a minha nota pra Xenoblade Chronicles X Definitive Edition é 85. Lembrando, essa é a nota do jogo sem expansão. Vou fazer uma análise separada para expansão e dar uma nota separada para ela, beleza? Então é isso, galera, essa foi a análise de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Espero que vocês tenham curtido, aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que você achou da análise, se tá achando do jogo, ficou empolgado ou não para poder jogar, e compartilha com outras pessoas pro pessoal também ficar por dentro do que esperar de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition para o Nintendo Switch. Agradecer mais uma vez a Nintendo Brasil por dar a oportunidade de jogar esse jogo de forma antecipada para trazer o review, a análise antecipada aqui para vocês também. Me segue nas outras redes sociais, @canal Digplay no Twitter, no Instagram e no Threads. E se for comprar o jogo, dê preferência para comprar na Nuvem, que é parceiro oficial da Nintendo. Lá você consegue parcelar até 6 vezes sem juros, pode pagar no Pix, no PayPal, no PicPay, no Boleto Expresso e ainda ganha cashback para ter desconto na sua próxima compra. Eu ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!